Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, Romanos 1, como a Priscila colocou aqui na hora que nós estávamos cantando, no dia 31 de outubro, sexta-feira, foi comemorados os 508 anos da Reforma Protestante, que é um marco, onde surge as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas. Até o ano de 1517, ou seja, mais de 1.500 anos, ou quase 1.500 anos depois da morte de Jesus, o que se tinha era uma única igreja, a igreja que é conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, era a única igreja que existia. E ali então, em 1517, Lutero, que era um frade, um frei, ele começa, incomodado, a buscar na palavra de Deus resposta para as inquietações que ele vinha experimentando. E nós vamos compartilhar um pouco dessa história hoje e os 5 pilares que Lutero trouxe, que dão a base aí para aquilo que é chamado de igreja protestante, que é somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente Deus e somente Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, louvamos o Teu nome pelas Tuas bênçãos que têm sido depositadas na vida de cada um de nós. Agradecemos ao Senhor pelo trabalho que a nossa Junta de Missões Nacionais, ó Deus, tem feito aqui no centro-oeste do Brasil, ali no Vale do Amanhecer. Ó Deus, pedimos que a Tua boa mão, a Tua graça maravilhosa, ó Deus, a Tua esperança, a esperança da fé que há em Cristo Jesus, ela possa alcançar a vida daquelas pessoas, ó Deus, que vivem ali oprimidas, que vivem ali, ó Deus, debaixo de um grande jugo de tantas coisas, tantas maneiras humanas de conseguir alcançar as graças, alcançar as bênçãos do Senhor, ó Deus, e muitas delas têm sido enganadas, ó Deus, pelo inimigo das nossas almas. Muitas delas têm sido escravizadas, ó Deus, debaixo desse jugo. E nós pedimos, ó Deus, que elas possam ser libertas, ó Deus, de tudo aquilo que o nosso missionário trouxe para nós nessa manhã, através, ó Deus, dessa comunicação, desse vídeo de divulgação do trabalho que Missões Nacionais têm realizado ali. Nós nos lembramos, nessa manhã, do nosso querido pastor Valdeir Pontafé, que foi pastor aqui na nossa cidade, na Igreja Batista do bairro Castrioto, durante muito tempo, e que ao sair do bairro Castrioto foi para o Vale do Amanhecer e trabalhou ali durante muitos anos servindo as pessoas ali naquele lugar. E nós pedimos, Deus, que no nome de Jesus, o Senhor esteja com a vida desse teu servo, que hoje, ó Deus, está servindo ao Senhor na Ásia, num país fechado, ó Deus, para o Evangelho, mas que tenha, ó Deus, se colocado, ele e a sua família, tem se colocado nas mãos do Senhor, para servir, ó Deus, a esse povo ali na Ásia. Que a tua boa mão esteja com ele, abençoando a sua casa, o seu lar, a vida, ó Deus, da sua família, todos aqueles que estão com ele ali, servindo ao Senhor. Que a tua graça, ela se renove sobre a vida do teu servo a cada dia. Toma-nos agora em tuas mãos, quando celebraremos, ó Deus, e falaremos um pouco sobre esse marco na vida do teu povo, ó Deus, na vida da Igreja de Jesus, que é a Reforma Protestante. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a entendermos aquilo que o Senhor deseja ministrar e falar aos nossos corações. Ouve a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, como foi dito, na sexta-feira, dia 31 de outubro,
foi celebrado, né, foi celebrado os 508 anos da Reforma Protestante. A Reforma ela teve em Martinho Lutero o principal nome entre os reformadores. Lutero ele é tido ao mesmo tempo como um homem rude, né, um homem grosseiro, mas também um homem muito erudito, muito sábio, né, com muito conhecimento, com uma formação acadêmica muito boa, invejosa, uma formação acadêmica de excelência. Mas Lutero ele usa o impacto da sua vida, o impacto da vida de Lutero, ele conseguiu, né, soube dar ao grande conhecimento que ele detinha, ele deu direção e aplicação popular. Lutero é aquele que, dentre as coisas que ele estabelece ali com essa reforma, é que a Bíblia, ela deveria chegar na mão do povo. Até o ano de 1517, quem detinha o controle da palavra de Deus eram só os sacerdotes, eram somente os papas, os bispos, os padres. A Bíblia não estava na mão do povo. A Bíblia ela existia nas línguas originais. E naquele período, a língua, né, que eles usavam a Bíblia era o latim. E assim permaneceu por muito tempo, né? Agora, na década de 1960, com o Concílio Vaticano II, é que a Bíblia pôde chegar nas mãos do povo ali da Igreja Católica. Até então, a missa era rezada em latim, o povo não tinha acesso à Escritura, havia uma manipulação do poder ali. E Lutero, então, com a reforma protestante, ele volta aos originais, ele volta a estudar a língua, né, dos textos originais da Bíblia, no hebraico, no grego, e começa, então, a traduzir a Bíblia, fazendo com que a Bíblia pudesse chegar na mão do seu povo. Lutero era alemão, então a primeira tradução que ele faz é para o alemão. E a partir dali, logo à frente vai surgir a imprensa, né, que não existia, as gráficas, né? Então, Gutenberg, na Inglaterra, ele cria a imprensa, as máquinas gráficas, e com isso a Bíblia, então, começa a ser reproduzida no vernáculo do povo, né, na língua do povo, e o povo agora passa a ter acesso à palavra de Deus, coisa que até então não acontecia. Havia ali um controle, um monopólio, né, de quem podia manipular e aquilo que era dito para as pessoas, para a fé das pessoas. Se alguém quisesse ter acesso à Bíblia, tinha que se tornar, né, tinha que ser homem e se tornar um sacerdote, se tornar um padre, estudar teologia para poder ser iniciado e aprender sobre, ter esse conhecimento. Então, Lutero, ele usa esse grande conhecimento e dá direção e aplicação populares a esse conhecimento que ele detinha. Ele era também um homem muito preocupado com a sua alma, apavorado pelo temor da morte e do inferno. E durante um forte temporal, ele faz uma promessa. E a promessa que ele faz é que ele se tornaria monge, se tornaria um padre. Lutero era filho de um camponês, um homem rude também, que era muito esforçado, muito trabalhador, e queria que o seu filho fosse um advogado. Mas Lutero, então, tem esse encontro místico com Deus numa tempestade, né? E com medo de morrer e ir para o inferno, então ele diz que se ele conseguisse sobreviver ali àquele temporal, ele entraria para a igreja e viraria um monge. Então, ele toma o hábito, né? E inicia o seu serviço sacerdotal, mas o temor
esmagador, né, do Deus esmagador, o pressionava, pois ele não se sentia seguro de tudo que fazia para a sua salvação e que tudo que ele estava fazendo era suficiente para salvá-lo. A imagem que Lutero tinha de Deus era comparada à que ele possuía dos seus pais e dos seus educadores na escola, né, onde ele sofreu muitos castigos. Para ele, Deus era um juiz severo, que no julgamento final pediria contas de todas as suas ações e o acharia faltoso. Né? Por mais que ele se esforçasse, ele tinha medo de que não era ainda perfeito. Então ele tinha medo de que quando chegasse o juízo final, tudo aquilo que ele tinha feito não valeria de nada. E é verdade, né? Porque não são as nossas obras que nos salvam, e é isso que a gente vai ver aqui hoje, né, com essa história. Então, as suas obras e confissão se tornaram insuficientes para atenuar as suas faltas e justificá-lo diante de Deus. Com isso, ele foi orientado por um dos seus conselheiros, um dos seus mestres ali na faculdade de teologia, no seminário, a mergulhar na leitura dos místicos medievais, sendo cativado por algum tempo, pois o caminho proposto por eles de que era suficiente amar a Deus e que todo o resto era consequência desse amor, que não era necessária a preocupação com seus pecados. Mas não tardou muito para que ele percebesse como era difícil amar a Deus. E por que Lutero achava difícil amar a Deus? Porque Lutero via em Deus a imagem dos seus pais e dos seus mestres, que o surraram durante boa parte da vida e de forma enérgica. E abrindo só um parênteses, é muito comum ainda nos dias de hoje, né, quando a gente fala de Deus como Pai, é muito difícil para muitas pessoas conseguirem entender, né, Deus como um grande Pai, um Pai amoroso, porque a experiência que elas tiveram com seus pais foi uma experiência negativa, uma experiência de falta de amor, de abandono, de maus tratos. E aí, quando compara Deus com o seu pai, né, como um pai, o pai ideal, muitas pessoas têm essa mesma dificuldade que o nosso irmão Lutero ele tinha. Mas isso mudou, isso virou quando ele fez uma grande descoberta que se iniciou lá no ano de 1515, quando ele estava estudando a carta aos Romanos para ministrar as suas palestras, e logo no primeiro capítulo dessa carta, ele encontra a resposta para as suas dificuldades. Mas isso não ocorreu facilmente, foi um processo. O texto que ele se deparou é o primeiro capítulo de Romanos, versículo de número 17. Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, ele conta que é a descoberta de que o justo viverá pela fé, ela foi precedida por grande amarga angústia. Pois Romanos diz, né, que no Evangelho a justiça de Deus ela se revela. Né? Então o justo viverá pela fé. Mas antes do justo viverá pela fé, Paulo diz que no Evangelho a justiça de Deus se revela. E Lutero, então, ele tinha muita dificuldade de entender, compreender o que significava essa justiça de Deus. O que Paulo queria dizer com essa justiça? Porque para Lutero,
essa justiça de Deus era uma ideia que ele não conseguia tolerar, não conseguia compreender, aceitar. E aí, por odiar essa frase, ele meditou nela dia e noite, sendo surpreendido. E a surpresa que ele teve é que a justiça de Deus se refere ao fato, não de que ele castigue pecadores. Porque a nossa ideia, a nossa mentalidade humana, quando a gente fala de justiça, né, é que aquele que fez alguma coisa errada, o justo é que ele seja o quê? Punido, castigado, não é isso? Sim ou não? Né? Quantas, né? Essa semana a gente teve uma semana difícil aí no Rio de Janeiro, né? E volta aquele discurso, né, de que o mal ele tem que morrer, o mal ele tem que ser castigado, o mal precisa ser banido. E a nossa ideia é essa, né? Que se a gente fez alguma coisa errada, a gente precisa pagar o preço. E aí Lutero, então, ele começa a compreender que a justiça de Deus ela se revela ao fato não de que ele castiga os pecadores, mas que a justiça do justo não é obra própria, mas é um dom de Deus. A gente se torna justificado não por aquilo que nós fazemos, mas nós nos tornamos justos por causa da obra de Deus realizada em Jesus na cruz do Calvário. Então, eu, pela fé, ao entender isso e aceitar isso no meu coração, quando eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas faltas, então, a partir desse momento que eu nosso Senhor. Então, a justiça de Deus é a que tem quem vive pela fé, não porque seja justo em si mesmo ou porque cumpra as exigências da justiça divina, mas porque Deus lhe dá esse dom. Tanto a fé quanto a justificação do pecador são obras de Deus. É um dom gratuito, é um presente que Deus nos dá. Então, a partir de então, a justiça de Deus não mais o encheu de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude do grande amor de Deus. E aí Lutero, então, ele começa a ter problemas, porque ele começa a questionar aquilo que a igreja vinha fazendo naquele tempo. Ele começa a questionar a venda de indulgências. E ainda que não soubesse, ele, quando começa a questionar a venda das indulgências, ele começa a se opor ao lucro alcançado pelo comércio da venda dessas indulgências. O Papa da época, Leão X, recebia metade daquilo que era arrecadado e o dinheiro que ele recebia estava sendo investido no término da construção da Basílica de São Pedro, em Roma. O historiador Justo Gonzalez relata que na Alemanha Central, João Tetzel e seus ajudantes proclamavam que a indulgência que eles vendiam, olhem bem, escutem bem, deixava o pecador mais limpo do que quando saíra do batismo, ou mais limpo do que Adão antes
de cair. Que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder como a cruz de Cristo. E que no caso de alguém comprar a indulgência para um parente já morto, porque eles conseguiam vender, né, esse comércio, a salvação, até para quem já morreu, eles diziam, tão pronto a moedinha caísse no cofre, a alma do morto saía do purgatório. Esse era o nível, né, que a igreja ela se encontrava. O homem tinha que fazer alguma coisa para conseguir se libertar do seu pecado. E o que ele tinha que fazer era pagar por isso. Pagar comprando ali, né, o seu passaporte de entrada para o céu, o seu terreno no céu, dê o nome aí que você quiser dar. Então Lutero, quando ele faz essa descoberta que o justo vive pela fé, ele começa a arrumar problema com as lideranças da igreja, porque estava atrapalhando o comércio. E eu não sei vocês, mas eu vejo muita similaridade com o que acontece aí nos nossos dias, no nosso tempo, em muitos arraiais evangélicos do nosso dia. Pessoas que têm vendido as bênçãos de Deus, têm comercializado as bênçãos de Deus. Pessoas que não leem o Evangelho, né, que nós lemos aqui recentemente, quando Jesus, indo para Jerusalém, quando estava ali para morrer, ele entra no templo, né, e derruba lá a banca de comércio dos animais, a mesa dos cambistas, né, ali o câmbio que era feito, né, as pessoas chegavam com seu dinheiro e trocavam pelo dinheiro que era aceito ali no templo e ganhavam, né, tinham lucro com isso. E os únicos animais que eram aceitos, que tinham o selo de qualidade, o selo de purificação, eram aqueles que eram comercializados ali dentro do templo. 1500 anos depois, eles voltam a fazer isso. 2020 tantos anos depois, nós vivemos a mesma realidade ainda em muitos locais. Outro historiador, Early Cairns, relata que as indulgências estavam diretamente ligadas ao sacramento da penitência. Após arrepender-se e confessar o pecado, o sacerdote garantia a absolvição desde que o pecador pagasse alguma coisa. Ensinava-se que a culpa e o castigo eterno pelo pecado eram perdoados por Deus. Mas havia uma exigência temporal que o pecador deveria cumprir em vida ou no purgatório. E essa exigência envolvia uma peregrinação a algum lugar sagrado, o pagamento de uma importância à igreja ou alguma obra meritória. Como a gente viu aqui também, né, no vídeo, falando ali do Vale do Amanhecer e essa religião, né, do Vale do Amanhecer, como que ela é constituída e o quanto que tem disso, né? De ter que ir a um lugar, de ter que pagar, de ter que fazer coisas para conseguir obter o favor de Deus, obter o cuidado de Deus e, principalmente, obter a sua salvação. A indulgência era um documento que se adquiria por uma soma de dinheiro e que livrava aquele que a comprasse da pena do pecado. Lutero, então, questiona esse modo de operar da igreja dos seus dias e, em 1517, ele publica as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E nascia assim, então, a chamada Reforma Protestante, que era um chamado para voltar-se à palavra de Deus. Mas para que as pessoas pudessem voltar à palavra de Deus, esse homem ele teve que começar a disponibilizar a palavra de Deus
para as pessoas, para que elas pudessem ter acesso no seu próprio idioma. E ele então começa esse trabalho de tradução da Bíblia para que os seus conterrâneos ali, os alemães, eles pudessem ter acesso à palavra de Deus e depois, pela misericórdia de Deus, a graça divina, Gutenberg na Inglaterra cria a máquina de imprimir a imprensa, Então, agora facilita muito a produção em larga escala da palavra de Deus, não era mais as cópias que eram feitas à mão, agora elas eram impressas. Então, com o surgimento da imprensa, eles então começam agora a distribuir a palavra de Deus. E graças a esse homem, a Bíblia hoje ela chegou aí no mundo inteiro, é o livro mais vendido e mais lido até hoje no mundo. Mas é algo recente, que tem aí 508 anos apenas. Até então as pessoas viviam dentro dessa manipulação. Então, Lutero, ele com esse chamado a voltar-se para a palavra de Deus, ele define os 5 pilares da sua reforma. O primeiro, falando assim sobre a salvação, tá bom? São 5 coisas que o crente deve crer, deve ter como base de fé, de testemunho de vida, que a autoridade final da fé, ela é somente a Escritura. Em latim se diz sola Scriptura. É o primeiro pilar. A autoridade final não é dos homens. A autoridade final da fé não é do colegiado, do magistério da igreja, não é do pastor, não é do presbitério, mas a autoridade de fé do crente, ela se encontra na palavra de Deus. Somente a Escritura. Ela que é a autoridade final sobre a fé. Somente a palavra de Deus revela quem Ele é e como nós devemos viver. A Bíblia é a única fonte infalível de autoridade para a fé e prática do cristão, sendo superior à tradição da igreja ou qualquer outra autoridade humana. 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 16 a 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, Toda a palavra, toda a revelação que nós temos, ela vem da inspiração de Deus através do Espírito Santo, que inspirou homens para que pudessem escrevê-la e nos fazer conhecer a Deus da forma como nós podemos compreender, que é através da linguagem humana. Não que Deus tenha feito com que essa inspiração fosse uma inspiração mecânica. O que é isso, pastor? É como se fosse uma psicografia, que o Espírito ia falando e a pessoa ia escrevendo aquilo que o Espírito dizia. Não. Deus deu liberdade aos homens para que eles pudessem registrar os fatos, os eventos da história, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que Ele queria que nós soubéssemos a respeito de Deus,
E cada um escreveu isso de uma forma. Tem uns que escreveram poesia, tem outros que escreveram história, tem outros que escreveram música. Cada um escreveu de um jeito. E a palavra chegou até nós de uma forma que nós pudéssemos compreender. Então, a Escritura é a nossa única, né, aquilo que a gente diz, batista com orgulho, né? Que a Escritura, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e conduta, né? Vocês são muito antigos. Eu aprendi que é fé e prática, né? É mais moderno, né? Fé e conduta é um negócio do tempo da Dona Janice. Meu tempo já era fé e prática. Mas é a única regra de fé e conduta, a única regra de fé e prática. A palavra de Deus é o que deve nortear as nossas vidas. É o que nós temos de revelação do Senhor e da sua palavra. O segundo pilar diz que é somente a fé. Sola Escritura, sola fide. Somente a fé. A justificação, né, o ato de ser declarado justo por Deus, é recebido pela fé em Jesus Cristo somente, sem a necessidade de obras. As obras, elas são resultados da nossa salvação e não a sua causa. O justo viverá pela fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Romanos 3:28. Não são as obras que nos salvam, mas é a nossa confiança em Cristo, na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Então, eu creio que aquilo que Jesus fez na cruz, morrendo por mim no meu lugar, é suficiente para me salvar. Eu não preciso fazer sacrifício nenhum mais. Ninguém precisa sacrificar mais nada, ninguém precisa se chicotear, ninguém precisa fazer penitência, ninguém precisa fazer peregrinação para conseguir alguma graça, alguma bênção, e principalmente a salvação. Mas a obra que Jesus Cristo fez na cruz, ela é suficiente, porque ele era o único sacrifício perfeito. O sacrifício tinha que ser o sacrifício perfeito. No Antigo Testamento, o animal não podia ter defeito nenhum, lembram? Não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia ser doente, não podia ter mancha. Tinha que ser um animal saudável e perfeito. E esse sacrifício perfeito do Antigo Testamento apontava para Jesus, que é o único Cordeiro de Deus totalmente perfeito. O único homem sem pecado algum. O único capaz de nos salvar e de pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Então, quando eu creio nisso, pela fé, eu sou justificado diante de Deus. Então, a única autoridade é a palavra e a minha justificação, ela se dá somente pela fé. Então, uma fé viva, ela produz frutos. Ou seja, né, as obras da nossa salvação. Eu fui salvo primeiro e por causa da minha salvação, eu quero viver uma vida que revele a face de Deus, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Então, a fé viva nos justifica e não é o esforço humano. O terceiro pilar é sola gratia, sola gracia, somente a graça de Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. Não tem que ter indulgência, não tem que ter oferta especial para conseguir fazer um investimento no propósito que eu trago para a igreja no meu coração. Eu não tenho que negociar com Deus. Deus não é o gênio da lâmpada que eu esfrego, faço os meus pedidos e ele vai e me atende. A gente precisa entender isso e não se deixar levar por esse discurso.
e até mesmo condenar quem faz essas práticas com amor, mas condenar e tentar levar essas pessoas ao conhecimento, à libertação dessa manipulação, porque isso é uma forma de manipulação, isso é uma forma de enriquecimento ilícito, isso é uma forma de controlar a vida das pessoas. E tudo que nós temos é pela graça. Não é recompensa pelos nossos méritos. A salvação é um dom imerecido de Deus, a nós concedido e não resultado das obras ou merecimento humano. A graça nos liberta da culpa e nos convida a viver com gratidão a Deus por seu plano que nos concedeu a salvação. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 2, 8 e 9. Texto muito conhecido de todos nós, que fala sobre essa graça de Deus que nos alcançou. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A graça, a salvação ela vem pela fé, ela é obra da graça de Deus, é pela graça de Deus, né? Pelo amor grandioso e maravilhoso e gracioso de Deus, que nós somos salvos. A gente não tem que pagar. O único pagamento que precisava ser feito, Ele fez. Sabe, é como se você tivesse uma dívida, como se todas as dívidas que eu tenho, alguém virasse e falasse assim, ó, quanto é a sua dívida? Quanto é que você está devendo? E aí eu vou e digo lá o valor da minha dívida. E a pessoa então vai cá, toma aqui o dinheiro, está pago. Você não precisa mais se preocupar com isso. Foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Toda dívida que a gente tinha contra o Senhor, Paulo diz que foi pregada na cruz. Toda a escritura de dívida que havia contra vocês foi pregada na cruz. Jesus pagou o preço por nós. A graça de Deus, ela nos alcançou. Não há nada mais que a gente precise fazer, tenha necessidade de fazer. Ela é um dom de Deus, ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem do esforço humano para dizer que nós somos merecedores daquilo que nós fazemos diante de Deus. Não. Aquilo que a gente faz porque nós fomos transformados por Deus. E essa transformação, o entendimento desse amor, faz com que a gente queira entregar a nossa vida inteira, a nossa vida por inteiro nas mãos do Senhor, realizando aquilo que Ele deseja, para a glória dEle, não para a nossa própria glória. Amém? O quarto pilar, solus Christus, somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A salvação só pode ser encontrada nele. Com isso, rejeita-se a ideia da necessidade de sacerdotes, santos ou qualquer outro tipo de mediador ou intercessor entre nós e Deus. 1 de Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus, entre os homens e Deus. Jesus Cristo é o único que nos leva de volta para Deus. É o único que intercede por nós diante de Deus. Por isso que nós fazemos as nossas orações no nome dele, no nome de Jesus.
Porque a gente não tem estatura, né? Para chegar diante de Deus perfeitamente. Mas mesmo sendo imperfeitos, a gente pode ir e entrar por esse novo e vivo caminho que é Jesus. É através de Jesus que a gente chega diante de Deus. Que nós nos relacionamos com Deus. E Jesus é o amém das nossas orações, de tudo aquilo que a gente coloca diante dele. Atos 4,12 ainda diz que em nenhum outro há salvação. Não há salvação em outra pessoa, em outro jeito, em outro caminho, a não ser Jesus. O flecha branca lá do Planalto Central não pode salvar aquelas pessoas que estão lá naquele caminho.